Digam em que filas andam, que direi que impostos pagam. A fila significa uma sequência de objetos onde o primeiro a entrar será o primeiro a ser retirado ou atendido no caso de pessoas. E pasmem, porque eu não sabia. Essa expressão simplesmente descreve o modo de os indígenas andarem enfileirados pelas trilhas no meio da mata. Aí agregaram o Indiana à fila, mas não tem nada a ver com os moradores das Índias, e sim com as populações nativas das Américas. Esse estilo de caminhar era uma excelente estratégia de guerra para as tribos da América do Norte e, logicamente, foi copiada pelos homens brancos. Tudo isso para dizer que no Brasil, onde as filas imperam, seja para busca de emprego, vacinação, saque de auxílio emergencial, atendimento no SUS ou simplesmente para recadastramento de transporte escolar, ela indica a classe social do indivíduo, sua educação, suas origens e amizades. Afinal, tem aqueles que não têm pudor em falar da própria vida e de conhecidos nesses locais. E aí vem os impostos que pagamos altíssimos, que também apontam quem somos na pirâmide econômica e social do Brasil. Eu sou Viviane Vieira, sistematizadora da vida, autora do Vivica Cash, e vou mostrar para vocês como a fila e os impostos nossos de cada dia estão interligados aqui e no mundo inteiro. Para os que estão por aqui comigo pela primeira vez, sejam bem-vindos ao Vivica Cast. Eu costumo destacar o dia comemorativo da semana do episódio do nosso podcast. E hoje é dia 13 de fevereiro, uma semana para o Carnaval. É o Dia Mundial do Rádio. Essa data foi criada para conscientizar os grandes grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso à informação, da liberdade de gênero e expressão dentro deste setor da comunicação. E informação tem tudo a ver com as filas que enfrentamos no Brasil e os impostos que pagamos, na verdade, a desinformação. Para iniciar este tema, nada melhor e mais conhecido do que a fila do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela é uma situação recorrente no sistema de saúde brasileiro há anos e aponta uma questão importante em relação ao sucateamento e baixo investimento no setor. Entra governo e sai governo. Você sabe de onde vêm os recursos que mantêm o SUS? Não? Já teve interesse em descobrir, ou caso saiba, ficou surpreso quando descobriu que o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que oferece atendimento médico gratuito? Quer dizer, mais ou menos, né? Afinal, o SUS é mantido com contribuições sociais de patrões e empregados, no caso do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para quem trabalha com carteira assinada. Os municípios são obrigados a destinar 15% do que arrecadam em ações de saúde e os governos estaduais 12%, ou seja, quando compramos nos supermercados ou mercadinhos dos bairros aqueles impostos embutidos no preço de produtos e serviços, ICMS, o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, o CONFINS, Imposto sobre o Lucro e os mais conhecidos pela população no início do ano, IPVA e IPTU, estamos pagando pelo atendimento dito gratuito do SUS. A diferença é que não pagamos aquele valor salgado mensal do plano de saúde. Essa mensalidade sai diluída de nossos bolsos. Tentarei explicar a fila do SUS segundo informações disponíveis no site do Ministério da Saúde. Quando alguém precisa ser atendido em alguma especialidade médica em sua cidade e não possui atendimento, essa mesma pessoa entra na fila de regulação do SUS. O problema é que este procedimento pode gerar uma longa espera. Isso porque o indivíduo passa a disputar uma vaga para aquela modalidade em algum outro centro de referência com outras pessoas que se encontram na mesma situação. Em alguns casos, a última pessoa da fila pode ter que esperar por até 10 anos para conseguir atendimento ou até mesmo um procedimento de urgência. Impossível enumerar os que perdem a vida nessa espera. Até aí não há novidade alguma, você deve estar pensando. Ok, levarei para o lado pessoal a situação, para criar uma empatia mesmo, compartilhando uma experiência que tive em 2015, quando meu filho precisou fazer uma cirurgia eletiva simples de retirada de hérnia. Tínhamos plano de saúde, morávamos em Altamira, no Pará, no entanto, esse plano estava naquele período de carência e fui orientada pelos médicos a não adiar esse procedimento. Fui para Goiânia, onde minha família reside, e busquei atendimento particular. Na época, a cirurgia ficou em R$ 12.000. Quando comentei o valor exorbitante para um parente, ele comentou que sabia de um médico em determinado hospital público da cidade que faria esse procedimento por R$ 6.000.
Eu, logicamente, entendi que se tratava de furar a fila da regulação do SUS. Afinal, eu estava fazendo os exames em laboratórios privados. A jornalista que sou ficou alerta imediatamente. Sem nenhuma intenção de dar um furo jornalístico, descobri um dos esquemas mais comuns para furar a fila do SUS. Pagar um cirurgião que se responsabilizaria em dividir com os demais profissionais envolvidos no procedimento, no caso, anestesista, enfermeiro, técnico e enfermagem. Nada passaria pelo registro da regulação do SUS. Devo ter decepcionado ou assustado esse parente quando disse que não faria isso, porque, longe de ser snob, eu tinha condições naquele momento para pagar por esse serviço, e principalmente por não querer contribuir com esse esquema absurdo. Imaginem uma equipe de profissionais concursados ganhando por fora, colocando a vida de centenas de pessoas que estão na fila do SUS em risco de morte. Fiz errado? Você teria coragem de entregar seus filhos nas mãos de um cirurgião desonesto que não segue um dos principais preceitos do Código Moral da Medicina, a honra? Eu não tive. Deixei o assunto para lá, apesar de ter tido uma vontade imensa de denunciar a situação. Errei, com certeza, e ao mesmo tempo tenho convicção que poupei algumas vidas não furando essa fila. A sistemática que sou me salvou. Pausa para beber água e já retornamos. Me desculpa aí a voz rouca, porque estamos no período do inverno amazônico e eu fico gripada mesmo. Impossível falar de filas e impostos sem citar a mais famosas delas, a do INSS. Em outubro de 2022, a equipe de transição do governo federal divulgou que cerca de 5,5 milhões de brasileiros aguardam na fila pela concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Estamos falando de benefícios por incapacidade acidentária, acidente, invalidez, pensão por morte e auxílio temporário, que tem média de 122 dias para concessão. Já o benefício de prestação continuada, a pessoa com deficiência tem uma média de 223 dias para concessão. E o sonho de todo brasileiro que trabalha com carteira assinada, a aposentadoria, leva mais de 120 dias para entrar em análise. Exatamente. Não quer dizer que será aprovado nesse período, devido à falta de documentos, recursos e outros trâmites. Lembro de um caso específico de muitos que ocorreram no período inicial da pandemia da Covid-19. A viúva de um pedreiro em São Paulo, vítima do coronavírus em maio de 2020. Desempregada com 2 filhos de 6 e 8 anos, ela deu entrada em um pedido de pensão por morte em julho do mesmo ano. O pedido foi negado e ela entrou com recurso e até o final de outubro de 2022 aguardava a resposta do INSS. Provavelmente, o caso dessa viúva foi um dos muitos indeferidos pela inteligência artificial criada para analisar pedidos de benefícios do INSS de maneira automática no período da pandemia. Segundo uma entrevista da presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante, durante uma coletiva de imprensa naquele primeiro ano da pandemia, o robô mais recusou do que aceitou pedidos do INSS. Foram 220 mil indeferimentos contra 154 mil concessões. Entre os indeferidos, 84 mil de BPS por deficiência, mais de 50 mil aposentadorias por tempo e 33 mil salários de maternidade. A diretoria do Instituto reconhece que a inteligência artificial não consegue ter a sensibilidade para avaliar caso a caso, como um técnico do INSS faria. Vem outro problema difícil de solucionar: a contratação de profissionais suficientes para essa avaliação, que sempre foi deficitária, independente da pandemia. Perceberam que até nos momentos em que achamos que estaremos finalmente livres do incômodo de uma fila, somos colocados e descartados dela por um AI, a tal inteligência artificial. Dolorosas, mas necessárias essas informações para irmos ainda mais conscientes para outra fila que nem mencionei no início desse episódio, por ser a responsável por todas as outras que enfrentamos na vida, a da votação.
Para finalizar este episódio do Vivica Cast, compartilho o trecho do livro Breve História do Imposto, do autor português João Luís Gonçalves, o capítulo 3, Financiamento do Poder. Além de cobradores de impostos, os publicanos eram verdadeiros agentes financeiros. Até formaram algumas societetes e adiantavam dinheiro aos governadores por conta do direito de recolher impostos. Nas cobranças posteriores, tratavam de recuperar o investimento acrescido de juros, custos de coleta e, naturalmente, lucro. Os abusos eram frequentes e os publicanos rapidamente enriqueciam. O sistema de adiantamento de despesas aos governadores não foi exclusivo dos romanos. Um dos casos mais conhecidos foi o do banqueiro alemão Jacob Frugger, que ajudou a financiar a campanha do rei Carlos I da Espanha para ser eleito em 1519 como imperador do Sacro Império Romano. A eleição não foi fácil e acarretou muitas despesas para convencer os eleitores. Acredito que não preciso detalhar mais nada. Os tempos são outros. O que não mudou foram os hábitos por trás das filas e dos impostos que continuamos pagando, querendo ou não. Até o próximo episódio. Caso queiram sugerir alguns assuntos ou tema para eu sistematizar, estou à disposição. Adoro um desafio. Até a semana do Carnaval.